Olá, estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para falar sobre um tema que tem literalmente acorrentado grande parte da humanidade. Porém, muitos não se dão conta de que, provavelmente, este problema lhe influencia a vida, de que tal problema pode estar lhe trazendo amarras, pode estar lhe travando a vida profissional, emocional, social e mental. Que problema seria este? Que situação seria esta? Ansiedade. Então, se este tema lhe interessa, esteja comigo, acompanhe até o final e vamos obter ajuda, vamos obter o conhecimento. Eu sou Conceição Bahia, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia clínica, trabalho também na área social e venho trazer este conteúdo com o objetivo de ofertar suporte, amparo, conhecimento àquele que dele necessitar. Sabemos que só se conhecendo é possível se amar. Só se conhecendo, tendo autoconhecimento, é possível trabalharmos bem a nosso favor. Verdadeiramente, ninguém ama aquele que não conhece, não é verdade? Então, o autoconhecimento é fundamental neste sentido. E é por este motivo que eu venho trazendo essa questão: ansiedade, autoconhecimento. E para iniciarmos o trabalho, eu gostaria de deixar aqui um pensamento de uma pessoa admirável, um homem admirável que nos deixou muito jovem, mas que deixou a sua marca. Abre aspas. O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras, acho eu, que estou entre elas, aprendem a conviver com ele e o encaram não como um sentimento negativo, mas como um sentimento de autopreservação. Fecha aspas, Ayrton Senna. O admirável Ayrton Senna nos deixou esse pensamento e essa mensagem, que hoje a gente pode avaliar estar muito relacionado com a ansiedade atual que o mundo vive. Então, como identificar tal situação? Se eu sou ansiosa, se você é ansioso, se na família há alguém sofrendo deste problema, se no trabalho, entre os amigos, se no círculo social existe tal situação, vamos então avaliar aqui algumas questões que podem nos ajudar a esclarecer, a identificar tal situação. Vamos lá? Se você possui medo constante do julgamento dos outros, se você possui medo de interações sociais, de ser apresentado para alguém novo, ou de entrar em uma sala onde as pessoas já se encontram sentadas, você pode sofrer de ansiedade. Avalie-se. É constatado pelas pesquisas que todo ano são diagnosticados em torno de 150 a 160 mil casos de ansiedade social. É a ansiedade que mais cresce no Brasil e no mundo. Este número, no entanto, ele pode muito bem não estar nos trazendo toda a realidade. O que eu quero dizer aqui é que este número pode ser muito maior, porque muitas pessoas, conforme dito anteriormente lá no início do vídeo, muitas pessoas não têm o autoconhecimento. Muitas pessoas, de repente, vivenciam essa situação da ansiedade, acreditando que estão vivenciando fatores de timidez. Então, esta pesquisa que nos traz esse dado gigantesco, que todo ano é diagnosticado em torno de 150 mil novos casos, ela pode estar, digamos que, não equivocada, mas digamos que não alcançando o nível total dos portadores de ansiedade realmente, porque muitos estão omissos, muitos não procuram ajuda profissional, então estão ocultos,
E muitos, pelo fato de não terem conhecimento que vivenciam tal situação, encarando-a como timidez ou como uma questão de personalidade, não conseguem entrar para este quadro aqui dos diagnosticados com ansiedade. Então, aqui podemos associar este quadro. Este quadro de ansiedade, de inibição social ou de nervosismo em determinadas situações ou algo da personalidade é um problema que merece toda a nossa atenção na sua maior profundidade. Mas, afinal, alguém poderia se perguntar o que é ansiedade social e como ela afeta as pessoas. A ansiedade social, que é também chamada de fobia social, ela é caracterizada pelo medo excessivo que algumas pessoas têm de determinadas situações. É caracterizada pelo nervosismo excessivo que algumas pessoas têm de enfrentar situações comuns. Situações em que uma pessoa fica sempre receosa por estar sendo julgada, fazer algo que possa ser visto com maus olhos, ou sente que está sendo criticado ou avaliada negativamente. Então, todos esses critérios aqui nos mostram um quadro de ansiedade social. E como dito anteriormente, é a ansiedade que mais cresce no Brasil e no mundo. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Nós temos que estar nos relacionando dioturnamente. O tempo todo a gente tem que manter relações que nos trazem bem-estar ou não, mas elas precisam acontecer em termos de estudo, em termos de trabalho, em termos de lazer, em termos de vida social mesmo. Então vejam bem que o portador da ansiedade em si, ele passa por uma questão de sofrimento quase que cotidianamente também. Porque tendo em vista que ele precisa trabalhar, ele precisa estudar, ele precisa se relacionar socialmente, tendo que enfrentar todas essas questões dioturnamente, o sofrimento se faz grande, a dor se faz grande. Daí o interesse de tantos profissionais começarem a trazer conhecimento relacionado à ansiedade da população atual. Daí o meu interesse em trazer este conhecimento e em ofertar este amparo. Então vejam bem, dito aqui que os portadores da ansiedade ou do transtorno ansioso são sofredores cotidianos, a gente tem que levantar uma outra questão. Se eles se relacionam constantemente no trabalho, pode ser que este trabalho, mesmo sendo frequentado diariamente, mesmo sendo exercido diariamente, este trabalho pode estar sendo prejudicado por este fator, o fator da ansiedade. Então é muito comum do ansioso, às vezes, se sentir inibido dentro de uma reunião e deixar de manifestar uma opinião, uma ideia que poderia tirá-lo do local em que está e levá-lo para um patamar mais alto, diante da demonstração de conhecimento que ele tem. Só que, por medo de ser julgado e avaliado negativamente, é muito comum do ansioso se calar. Ouvir diversas coisas dentro de uma reunião, diversas opiniões diversas da sua, diversas opiniões diferentes da que ele tem, daquela situação, daquele caso e daquele momento, e ele se cala sabendo que o conhecimento que ele tem pode trazer benefício tanto para ele mesmo, quanto para a empresa em que ele está, quanto para a equipe. Então é muito próprio do ansioso ter estas atitudes, por medo de ser julgado e avaliado
por medo de se colocar em evidência e não estar devidamente preparado. Agora, uma pergunta aqui. E quem é que está devidamente preparado o tempo todo para todas as situações? Então, esta é uma questão que o ansioso precisa ter em mente. Melhor o feito do que o bem feito não realizado. Então, esta questão da ansiedade, ela está também muito relacionada com a baixa autoestima. Porque se a pessoa tem o conhecimento, mas não tem a confiança de trazer aquele conhecimento à tona, nós podemos dizer que é equivalente a um grande navio cheio de recursos preciosos que permanece afundado no fundo do mar. Está cheio de pedras preciosas, mas ninguém se beneficia delas, porque está afundado no fundo do mar. Então, com o ansioso, acontece muito isto. E o portador da ansiedade, geralmente, tá? Na maioria dos casos, são pessoas inteligentes, são pessoas buscadoras de conhecimento, são pessoas, de certa forma e de grande forma, empática, porém, por receio de trazer o seu conhecimento à tona, ele se cala, ele se prejudica, ele deixa de crescer e, na maioria das vezes, ele deixa de beneficiar os que estão ao redor com o seu conhecimento. Conheço muitos ansiosos, inteligentes, buscadores, às vezes não participativos, mas buscadores e inteligentes. Então fica aí esta questão. Para você que se identifica como um portador de transtorno de ansiedade e que consegue perceber em si todas essas questões que eu trouxe aqui agora, que você tenha sempre em mente que o tesouro que você tem guardado dentro de si e que às vezes tem receio de apresentar para os demais, pode beneficiar tanto a você próprio quanto todos os que estão ao seu redor. É próprio do ansioso evitar essas questões, evitar situações de interação social apenas para não precisar enfrentá-las. Evitar relações, às vezes relações sentimentais, mesmo apreciando alguém, mesmo desejando estar junto, formar um par afetivo com alguém, ele, por esta questão, ele deixar de desenvolver ali uma vida conjugal saudável e estável por receio de ser rejeitado, por receio de se mostrar. Então, inclusive, geralmente as pessoas com ansiedade social, mesmo as que se mostram extremamente competentes e com desempenho até acima da média em muitas tarefas, porém, geralmente essas tarefas, elas, quando são muito bem desenvolvidas, eles gostam de buscar desenvolvê-las numa restrição social, eles gostam de buscar desenvolvê-las aonde não são observados continuamente. Então, cria-se um espaço de proteção para eles, mas ao mesmo tempo é o muro que oferece a proteção, é o muro que impede a travessia para o patamar mais alto. Então você, portador de ansiedade, você, conhecedora de alguém que é portador desse transtorno, estejam alertas para esta situação. Tentem vencer a situação com busca por ajuda profissional. Existe a terapia, a psicoterapia de amparo a essas questões. Existe o tratamento medicamentoso de amparo a essas questões. Então, como é que se desenvolve o quadro de ansiedade paralisante em um ser humano?
Eu quero, neste momento agora, fazer uma diferenciação entre a ansiedade positiva e a ansiedade patológica. Eu quero deixar bem claro aqui, quero que prestem bastante atenção, que um bom nível de ansiedade, ou seja, ansiedade positiva, ela é inerente a todo ser humano. Ela é um elemento essencial à nossa sobrevivência. Vamos voltar um pouquinho lá nos primórdios da nossa existência, em que o ser humano teria que travar batalha com os animais para sobreviver, em que a caça era um recurso alimentar. Então vejam bem, se um bom nível de ansiedade não existisse, poderia acontecer de estar toda uma tribo tranquilamente em uma roda de conversa, em frente a uma fogueira, e aí de repente dispara um leão, um tigre, qualquer animal selvagem, em direção àquele grupo de pessoas. Mas aquele grupo de pessoas não tem um mínimo de ansiedade. Então, a sobrevivência estará totalmente em risco. Então, se nós chegamos aqui até hoje, se nós estamos vivos até hoje para falar sobre este assunto, é porque os nossos antepassados tiveram este nível de ansiedade positiva que lhes permitiram perceber o perigo real, fugir deste perigo e sobreviver. Então, imaginem que você está atravessando uma rua e vem um carro disparado a toda, e o motorista dá a impressão de não ter a menor intenção de reduzir a marcha. Você vai continuar parado no meio do asfalto? Ou vai acelerar o passo? Então, este é um nível de ansiedade positivo, necessário à nossa sobrevivência. Necessário. Agora, quando a ansiedade se torna patológica, ela paralisa o ser humano. Então, alguns sinais da ansiedade, desta ansiedade paralisante, patológica, é o tremor, quando se está em público, é a sudorese, quando está diante de uma situação que o portador do transtorno de ansiedade acredita que a situação seja maior que ele, é o gaguejar. Uma outra situação muito comum é a pessoa sentir dores, dores abdominais, sentir vontade de ir ao banheiro, perceber que está com problema gastrointestinais, tudo isso derivando da ansiedade. Sem falar que esta ansiedade patológica, ela provoca dores no corpo também, porque a pessoa fica tão tenso, tão resistente a deixar fluir e ver o que vai acontecer, que ela começa a travar, a se travar toda e a sofrer antes mesmo do evento em si se mostrar. Então, a ansiedade, na verdade, ela é o quê? Ela é uma pré-ocupação, ou seja, a pessoa, ela se ocupa precocemente com os atos vindouros, com aquilo que está por vir. E na maioria das vezes, e isso é comprovado cientificamente, que a maior parte das situações em que a pessoa se preocupa e que sofre e que desiste de determinado evento e que desiste de determinada conquista e que desiste de determinada situação, na maioria das vezes é comprovado que esta pessoa desistiu sem uma verdadeira necessidade, sem uma necessidade autêntica. Porque aquilo que ela acreditava ser, digamos assim, monstruoso, perigoso, que poderia ser vexatório para ela,
Na realidade, se ela conseguisse enfrentar, ela veria que era apenas uma dedução dela, mas que a realidade se mostraria de forma completamente diferente. Vamos entender como é que as crises de ansiedade se manifestam na vida do ser humano. Vamos entender isto agora, tá? Imagina-se uma situação. Então, nós temos primeiro a situação, que pode ser um evento, que pode ser um encontro, que pode ser uma chamada para conversar com o chefe, que pode ser uma palestra em que a pessoa precisa estar presente para fazer qualquer coisa. Então, existe primeiro a situação. Daí, vem os pensamentos. A pessoa já começa a se pré-ocupar. Ela já se ocupa precocemente através dos pensamentos. E os pensamentos, geralmente, eles são sempre negativos. Os pensamentos, eles nunca dizem para a pessoa ansiosa: olha, vai lá que você vai arrebentar. Vai lá que você vai tirar um 10. Vai lá que vai ser só elogio. Vai lá que você vai receber uma promoção. Então, os pensamentos, eles sempre, no caso da pessoa ansiosa, os pensamentos diante de situações novas, eles sempre jogam a pessoa para baixo. Eles sempre são negativos. Sempre mostram para a pessoa o que poderia dar errado e nunca o que poderia dar certo. Então, nós começamos com a situação, nós chegamos nos pensamentos e sabem o que é que esses pensamentos fazem? Eles dão vazão à emoção. Aí, através das emoções, a pessoa perde completamente a capacidade de reagir positivamente diante daquele evento ou diante daquela conquista. Porque aí as emoções são as emoções originadas dos pensamentos negativos. São as emoções de que você vai fracassar, são as emoções de que você não está preparado, são as emoções de que se o chefe está te chamando, é porque tem algo a cobrar. É porque você provavelmente não correspondeu à expectativa dele. Se a esposa quer uma conversa ou a namorada marcou um encontro inesperado e disse: a gente precisa conversar. Homem morre de medo, né, de conversar, de discutir relação. Então, os pensamentos sempre negativos, sempre mostrando que pode dar errado, tira da pessoa a possibilidade de crescer. Tira da pessoa a possibilidade de viver situações de bem-estar. Tira da pessoa a possibilidade genuína de desfrutar de cada oportunidade boa na vida, que poderia lhe trazer crescimento, que poderia lhe trazer companheirismo, que poderia lhe trazer afetos, que poderia lhe trazer promoções. Ok? Então passamos pelo evento, ou seja, a situação em si, e aí entramos no quadro do pensamento, chegamos às emoções, e aí, uma vez amedrontado pelos pensamentos, uma vez sentindo em si todas as emoções negativas, quais que vocês acham que seriam as reações da pessoa ansiosa? Quais seriam os comportamentos? Quem respondeu comportamento de fuga, acertou. Quem respondeu comportamento de desistência, acertou. Então, tendo em vista que nós temos aí 4 pilares: situação, pensamento, emoção e ação. Então, o próprio ansioso, não por culpa, destaco aqui, ressalto aqui,
que não por culpa, mas como vítima da ansiedade, ele impede o próprio crescimento. Então, uma vez que chegamos a esta conclusão de termos aí o paciente vítima de ansiedade, não como culpado, mas como vítima, para ele agora eu faço uma pergunta. Você sabia que trabalhar os pensamentos, abrindo-os à medida em que eles surgem, pode trazer muitos sentimentos agradáveis? Podem trazer novos posicionamentos na vida? Podem trazer novas formas de ver as situações que se apresentam? E que tais pensamentos e sentimentos, uma vez alavancados, podem reequilibrar sua balança emocional? Para isto, eu peço tanto aos pacientes quanto aos familiares que estejam atentos a uma busca por uma ajuda profissional, se esta ansiedade é realmente patológica, se ela já foi diagnosticada, se ela ainda não foi, que estejam atentos a esta questão e se começarem a perceber prejuízos na vida profissional, social, conjugal, que busquem se entender, que busquem o autoconhecimento através de uma psicoterapia, que busquem o amparo medicamentoso através de um tratamento psiquiátrico. Então vejam bem, a caminhada é do paciente, a caminhada é sua, mas aqueles que você eleger para te acompanhar poderão fazer todo esse trajeto juntinho, te amparando, ajudando, esclarecendo, porém ninguém poderá caminhar por você. O suporte existe, a terapia existe, a medicação existe, então a minha orientação é: conheça-te. Sócrates, né? Disse isso. Conheça-te e busque por uma melhor qualidade de vida. Estarei trazendo nos próximos vídeos dicas de como aliviar também essa situação que se torna paralisante, ok? Então conto com vocês para os próximos vídeos, onde eu estarei trabalhando outras questões da ansiedade. E se você gostou do vídeo, novamente eu digo, se inscreva, dê o like, compartilhe, ok? E se você já é inscrito, compartilhe com seus contatos. E estejam atentos aos próximos vídeos. Um abraço, até o próximo.